A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao nosso programa de hoje. Nós vamos falar sobre tomar posse da cura divina. É claro, quando se fala com pessoas sobre a Bíblia, você recebe todo tipo de opinião e ponto de vista porque elas foram ensinadas de forma diferente. Você tem que entender que se você fosse ensinado desde criança que a cura se encerrou com os apóstolos e que Deus não está curando mais hoje, ou que talvez Ele cure às vezes, mas outras vezes Ele te deixa doente, você iria crer assim, porque o apóstolo Paulo disse que a fé vem por ouvir? Então, se você estivesse ouvindo a verdade ou se estivesse ouvindo a mentira, acreditaria nela porque ouviu tempo suficiente? Eu quero entrar nas Escrituras hoje no livro de Isaías, capítulo 53. Eu quero te mostrar a base para a cura que está na expiação, está no preço que Jesus pagou. A cura está disponível, Ele deixou essa provisão disponível. E temos que entender uma coisa sobre a oração. Nós devemos sempre ir a Deus em oração, tomando por base a provisão que já foi feita e não a base da necessidade. Sabe, se Deus suprisse necessidades com base nas próprias necessidades, isso não iria funcionar. Mas Deus ele vai suprir a sua necessidade com base na provisão que Ele já realizou em seu Filho Jesus Cristo, e isso na cruz. Agora, em Isaías capítulo 53, na verdade eu quero voltar para o capítulo 52 e eu quero ler alguns versículos. Verso 13, ele diz: Eis que meu servo comportar-se-á prudentemente, ele será exaltado e enaltecido, e será muito elevado. Como muitos estavam espantados por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado mais do que qualquer homem, seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Agora, isso aqui está falando sobre Jesus na cruz. Ele sofreu doença, enfermidade, pobreza, ele sofreu a maldição da lei. Você vai em Deuteronômio e descobre que a maldição da lei era tripla, era pobreza, era doença e era a morte espiritual. Jesus sofreu essas coisas por nós, para que não precisássemos sofrer essas coisas. Agora, você pode sofrer essas coisas, mas você não precisa. Agora, note quando você vem aqui para o capítulo 53, ele diz: quem tem acreditado em nosso relato e a quem é o braço do Senhor revelado? E ele continua falando do seu crescimento. E então ele diz no versículo 4, certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas, contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Agora essa palavra, certamente, ou seja, ele não deixa dúvidas, que ele carregou, tempo passado, suportou nossas dores. Há uma palavra grega que é traduzida como dores aqui, que significa doença e enfermidade. Ele suportou nossas doenças e enfermidades e carregou nossas tristezas. A palavra grega traduzida como tristezas aqui é dor, ele carregou nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido, ou seja, quando ele foi pendurado na cruz. As pessoas acharam que ele era atingido, ferido de Deus e afligido por causa do mal que havia feito. Mas foi pelo nosso mal que ele sofreu. E aqui diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Agora veja, ele põe aí no tempo presente. Ele suportou nossas dores, tempo passado, e diz que pelos seus açoites ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele pelos açoites que o feriram. Nós somos curados. A palavra açoites e a palavra esmagado são exatamente a mesma palavra. Agora, por que são traduzidas diferentes aqui, eu não sei. Em outras palavras, ele foi esmagado. Os açoites que ele recebeu foram para a nossa cura. Então a cura estava na expiação. Tudo já foi pago na cruz. E veja, muitas vezes as pessoas oram para Deus fazer algo. Você ouve pessoas dizendo: Senhor, por favor, desça e me toque, sabe, me cure e por aí vai. Bem, de fato e de verdade, tudo isso já foi feito no Calvário.
Agora, se você entende isso, nós não pedimos a Deus para Ele fazer algo que Ele já fez. Foi feito no Calvário. Então a provisão já foi feita. O que nós fazemos é demandar a partir da provisão que já foi feita. E você descobre isso ao entrar nas Escrituras. É por isso que as Escrituras nos ensinam. Agora vamos voltar para o livro de Números, porque sabe, no livro de Números, o Velho Testamento está cheio de sombras e tipos. Então, no livro de Números, nós temos um tipo perfeito de Jesus, e é um pouco confuso para algumas pessoas, para mim também foi por muito tempo. Eu me perguntava por quê, como pode? Você lembra no capítulo 21, quando Israel estava no deserto? Quando eles começaram a reclamar e saíram da vontade de Deus, cobras vieram entre eles e serpentes ardentes. De fato, a Bíblia diz que o Senhor enviou serpentes ardentes entre eles. Elas os picaram e eles começaram a morrer. Aquilo eram más notícias. Mas você precisa entender que aquelas serpentes ardentes estavam no deserto o tempo todo. Elas não chegaram lá apenas quando eles começaram a reclamar e saíram da vontade de Deus. Estavam lá o tempo todo, mas não os incomodaram, não os picaram. Mas deixa eu dizer, pessoal, quando você começa a reclamar e as serpentes vêm, vamos ler aqui. Ele diz no versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Agora veja, esse é o Marcos 11:23 do Velho Testamento. Sabe, todo aquele que disser, crer e não duvidar no seu coração e crer que se fará o que diz, ele terá tudo aquilo que disser. Esses disseram: você nos trouxe do Egito para morrermos no deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo morreu. Agora pergunte a si mesmo: se eles tivessem sido obedientes a Deus, será que teriam sido mordidos? Eu prefiro picados. Eu vou falar picados então. Teriam sido picados pelas serpentes? Não, as serpentes não os incomodavam enquanto estavam cuidando da sua vida, mas quando começaram a reclamar e dizer a Deus: você nos trouxe aqui para morrermos no deserto, bem, tiveram o que disseram, não foi? As serpentes vieram entre eles, veja. Aqui a King James diz que o Senhor enviou serpentes ardentes entre eles. Agora, pessoal, você tem que entender que na antiga aliança, os judeus, a mente hebreia era a seguinte, que se Deus por acaso permitiu, ele cometeu. Então isso está escrito num sentido de cometimento, como se Deus tivesse feito. Mas o Dr. Robert Strong, que é uma das maiores autoridades no hebraico e no grego, diz que muitas vezes no Antigo Testamento, algo é traduzido no sentido causativo, ainda que esteja escrito no sentido de permissão, ou seja, Deus permitiu, mas não foi Deus quem cometeu. Veja, há uma diferença no que Deus permite, porque Deus tem que permitir o que você permite. Veja, você vem aqui e se entrega ao pecado, e as maldições vêm sobre você, as maldições estão lá fora. Então, eles saíram da vontade de Deus, começaram a reclamar, dizendo: Deus, você nos trouxe aqui e vamos morrer no deserto, e eles morreram no deserto. Provavelmente milhares morreram, mas não foi Deus quem fez isso. As serpentes estavam lá o tempo todo. Agora note algo. Que depois disso, Deus disse a Moisés, faz uma serpente ardente e a coloca sobre uma haste. E eu costumava me perguntar: por que cargas d'água? É que Deus, por que você faria? Por que você colocaria uma serpente numa haste? Por que não um cordeiro na haste? Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que não colocar um cordeiro naquele poste? Bem, quando você vai para o livro de Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 21, diz: pois ele o fez se tornar pecado por nós, o que não conheceu o pecado, para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Deus colocou os pecados do mundo sobre o seu Filho Jesus, de forma que ele nos redimisse e nos libertasse e trouxesse cura a nós, e ele sofreu tudo isso na cruz. Ele fez provisão total naquela cruz. A cura estava na expiação. Tudo está no mesmo pacote. Agora, a palavra salvação, se você observar, na maioria das vezes que a palavra salvação é usada, ela é inclusiva. Significa libertação, preservação, cura e saúde, ou seja, prosperidade total para espírito, alma e corpo.
Então aqui o Senhor disse: ponha uma serpente ardente, faça uma serpente ardente, e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. Agora, eu digo mesmo, sabe, isso me confundia. Ora, vamos olhar para uma serpente, que é um tipo de Satanás, e ela vai nos curar? Eu não consegui entender isso. Mas deixa eu te dar outra ilustração, não temos tempo para entrar nisso, mas quando ele enviou Moisés a Faraó, Deus disse quando estava ensinando a Moisés para que ele fosse tentar convencer Faraó, Moisés tinha um cajado em sua mão, e ele disse a Moisés: joga teu cajado agora. Ele jogou o cajado e aquilo se transformou numa serpente, virou uma cobra. E então ele a pegou pelo rabo, e quando a pegou, voltou a ser um cajado. Agora aqui está um tipo no Velho Testamento, uma sombra. Um tipo e uma sombra revelando que Jesus, que era o cajado é um tipo da palavra de Deus. Quando ele foi jogado abaixo, ele se transformou numa serpente, em outras palavras, tornou-se pecado. Agora veja, ele não pecou, ele se tornou pecado. Por isso que Paulo diz que ele se tornou pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para sermos feitos a justiça de Deus nele. Então ele levou sobre si os pecados do mundo, então ele se tornou uma serpente para que pudesse nos redimir. E veja, essa serpente na haste é uma serpente de bronze. Era feita de bronze, o bronze simbolizava o julgamento divino, ou seja, o julgamento divino tornou a velha serpente, Satanás, inofensiva e ineficaz. Você sabe, uma serpente de bronze não vai machucar ninguém, não vai picar ninguém, porque ela está paralisada. Bem, graças a Deus, Jesus paralisou o diabo. Foi quando ele estava na cruz que destruiu toda a habilidade do diabo. A capacidade de matar a humanidade espiritualmente. A lei era tríplice, quer dizer, a maldição era tríplice. Pobreza, doença e morte espiritual. Jesus fez toda a provisão na cruz, e aqui está, no Antigo Testamento, um tipo e uma sombra revelando que a serpente na haste representava Jesus, que se tornou pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. E não apenas isso, ela curava as pessoas que a olhassem e contemplassem. Eu te digo, se você contemplar o que aconteceu com Jesus em seu favor para fazer provisão para a cura do seu corpo, então quando Satanás, a velha serpente, trouxer doença para você, você viverá e não morrerá. Libere a sua fé na palavra de Deus, creia em Deus, haja sobre isso e veja o milagre de Deus. Eu te digo, está tudo na expiação. Isso são boas notícias, não é? Aleluia! Eu me animo mesmo com isso. Agora estamos falando sobre Deus fazer provisão para a cura em Jesus Cristo na cruz, e vemos isso no Velho Testamento aqui, onde ele levantou uma serpente na haste, e todo aquele que a olhasse e a contemplasse. Em outras palavras, se você perceber que Jesus paralisou Satanás. Agora tem gente que acha que eu invento essas coisas. Eu vou abrir aqui em Hebreus capítulo... Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 2, eu quero ler para você do Novo Testamento. Verso 14 de Hebreus capítulo 2 diz: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, ou seja, ele veio aqui em carne e sangue, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Para que ele o destruísse? Agora, essa palavra destruir aí na King James é um pouquinho traiçoeira, porque no grego significa paralisar. Então, o que Jesus fez foi paralisar o diabo. Ele tirou do diabo a capacidade de causar a morte espiritual. Ou seja, agora você não precisa morrer espiritualmente, porque a salvação chegou. Quando Jesus chegou à terra, a salvação chegou. Ele era a salvação de Deus. Ele tinha que vir num corpo físico de carne, sangue e ossos, tinha que sofrer, ser atormentado e ter açoites, pisaduras em suas costas para a nossa cura. Foi para a nossa cura, ele tornou a libertação disponível para nós. Então, ele paralisou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então a serpente na haste no deserto, que livrou Israel das picadas de cobras, que curou as pessoas, era um tipo de Jesus Cristo, que se tornou o pecado por nós, quem não cometeu pecado, para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele.
Agora eu quero ir para o Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 9, e vamos ver uma passagem aqui que tem sido um pouco confusa para algumas pessoas. Você pode ler de um jeito e ter uma revelação, ler de outro jeito e ter outra revelação. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Não é uma pergunta estranha? Esse homem pecou ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Bem, os judeus acreditavam que uma criança podia pecar no ventre da sua mãe, por isso que fizeram a pergunta assim. Agora ouça o que Jesus diz. Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais. Agora vamos ver essa resposta. Primeiramente você tem que analisar, senão terá uma ideia errada. Certamente esse homem havia pecado e os seus pais. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas o que ele estava dizendo é que não era esta a razão de ele haver nascido cego. Você entende o que eu estou dizendo? Veja, a intenção do que Jesus falou lhe dará a verdadeira revelação nessa passagem. Ele não está dizendo esse homem não pecou, nem os seus pais pecaram. Ele está dizendo nem o pecado dos pais ou o pecado desse homem foi a causa de ele nascer cego. Mas para que nele se manifestassem as obras de Deus, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Agora, se você não for cuidadoso, você vai ler isso e vai dizer: esse homem nasceu cego para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Meus amigos, se isso for verdade, então você está acusando Deus de ser um agressor de crianças? Ora, você não acusaria Deus de ser um agressor de crianças, não é? Veja, se você pudesse provar que alguém aqui na Terra fez algo deliberadamente a uma criança e isso a fez nascer cega ou aleijada para que Deus pudesse curá-la, isso colocaria a pessoa na prisão, talvez ela pegasse perpétua. Isso é agressão a crianças, não é algo do nosso Deus, do nosso Pai. Agora veja, muita gente, talvez você mesmo tenha acreditado o tempo todo que esse homem nasceu cego, para a glória de Deus, e talvez essa também seja a razão para eu estar doente, é para a glória de Deus. Você tem sido enganado pelo inimigo? Não. Deus quer você bem. Agora note o que aconteceu, o que Jesus disse. Ele disse que para as obras de Deus se manifestarem naquele homem, ele deveria fazer as obras de Deus. Em outras palavras, o homem deveria ser curado. Mas ele disse: nem esse homem pecou, nem seus pais. Nenhuma pergunta que fizeram a ele estava correta. Será que foi o pecado do homem? Ou dos seus pais? Veja, ele não disse porque o homem nasceu cego. Pode ter sido por várias razões. Pode ter sido que, por causa de um problema no parto, sabe? Tem uma maldição aí fora, pessoal. Não há sempre uma razão especial para algo assim, mas algo que você pode saber é que a doença e o próprio pecado vieram de Satanás. Não havia nada errado na terra até Satanás aparecer e trazer o pecado à terra. E então a doença e a enfermidade vieram. Enquanto Israel andou debaixo da aliança de Deus e obedeceu à palavra de Deus, não houve doença ou enfermidade entre eles. Então, esse homem, ele é cego. Agora veja o que Jesus fez. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu na terra e fez lama com a saliva. Veja, a saliva fez uma bola de lama. Agora imagine ele mostrando a lama para todo mundo. Eu penso que isso abalaria algumas pessoas hoje, não é? Colocar lama no olho de alguém ia tornar tudo pior. E ele ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Agora eu quero que vocês notem. Jesus pegou lama, cuspiu e fez uma bolinha de lama e colocou nos olhos do homem. Agora, sempre se pergunta por que ele fez isso. Pode possivelmente ter sido por causa do efeito placebo. Sabe, hoje em dia eles descobriram que se você crer, eles podem te dar uma pílula de açúcar ou qualquer outra coisa dentro, e se tiver a cor certa e você acreditar naquilo, aquilo vai te deixar melhor. E veja, todas as drogas hoje aprovadas pelo órgão governamental têm que ser comparadas com um placebo, porque um placebo, se você acreditar naquilo, aquilo vai te deixar melhor. Isso prova que como você crê, assim será. Isso prova que Jesus sabia do que estava falando. A ciência está provando que Jesus sabia o que estava falando. Assim como você crê, será com você.
Quando você passa a crer na doença e na enfermidade, acho que vou pegar uma gripe, eu sempre pego nessa época do ano, você vai pegar. Eu vou parar de falar disso agora, senão vou misturar tudo. Agora note, ele o mandou para um tanque chamado Siloé. Veja, ele pôs lama nos olhos do homem, agora ele tinha que fazer algo. Então, isso pode ter sido um efeito placebo, fazendo com que o homem esperasse alguma coisa acontecer, porque antes ninguém tinha feito isso, ninguém jamais tinha pego lama e saliva e posto nos olhos de alguém. E feito funcionar, ele tinha que se lavar. Jesus disse, vá se lavar no tanque de Siloé. E veja, o tanque de nome Siloé, o nome significava enviado. Veja, há uma revelação aí. No Salmo 107, versículo 20, diz que Deus enviou sua palavra e os curou e os livrou da destruição. Agora, isso está falando de tolos, meus amigos. Se você volta e lê o contexto, vai ver que está falando de tolos aqui. Ele enviou sua palavra e os curou. Então, enquanto aos cristãos, enquanto àqueles que creem na palavra de Deus, quanto mais essa cura seria para nós. Ele enviou sua palavra e os curou. Eu quero que você note, ele diz e os curou. Não diz que ele enviou para os curar. Sabe, se tivesse dito para os curar, poderia não funcionar. Mas ele a enviou e os curou, o que significa que funcionou. Em outras palavras, a provisão foi concluída no Calvário. Funcionou. Jesus e Deus foram os autores desta provisão para a cura, no que diz respeito a Deus. Agora, deixa eu te explicar isso, porque eu sei que tem muita gente pensando, sim, mas não funcionou para mim. Aqui está a questão. No que diz respeito a Deus, já é um fato consumado. Nós temos que tomar posse disso e entender, veja, não é algo que Deus vai fazer às vezes. Tem gente que diz assim, eu sei que às vezes Deus vai me curar. Ele já te curou. No que diz respeito a Deus, ele já fez tudo sobre isso na cruz. Quando Jesus sofreu e morreu, nos trouxe cura, 2 Coríntios 5:21. Pois ele o fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Veja, eu já citei essa passagem quantas vezes só nesse ensino aqui. Ele levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver, e pelas suas pisaduras, vocês foram curados, tempo passado. Então, quando vocês foram curados quando Jesus morreu na cruz. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a provisão foi feita na cruz. A provisão estava na expiação e ela funcionou no que diz respeito a Deus. Mas você sabia que não tem nada na Bíblia, nada que eu saiba nesse Novo Testamento, que vai acontecer com você só por estar na Bíblia? Você tem que crer, agir sobre isso e receber. Ou seja, você tem que crer na expiação. Tem que liberar a fé nisso. A Bíblia diz que como você crê, assim será. Agora, esse homem foi enviado para se lavar num tanque que tinha o nome de enviado. Em outras palavras, aquele tanque, sabe, Paulo fala da lavagem da água da palavra, que a igreja é aperfeiçoada pela lavagem da água da palavra, que a igreja é lavada pela água da palavra e apresentada a Deus perfeita. Então é a palavra que nos limpa. Então este tanque, chamado enviado, revela que é a palavra de Deus, a água da palavra, e quando o homem se banhou naquele tanque, quando se lavou naquela palavra que foi enviada, em outras palavras, ele mergulhou naquilo que foi enviado, a palavra de Deus, ele voltou vendo. Agora, eu quero apontar para você por que você não pode dizer que aquele homem nasceu cego para a glória de Deus. Porque, veja, Jesus disse: para que se manifestem as obras de Deus, eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Agora, quando Jesus operou as obras de Deus, o homem pôde ver, ele não estava mais cego. Então, que tipo de obra era aquela cegueira? Era uma obra do diabo? A causa principal foi o pecado ter entrado na terra e causado a perversão de coisas. Várias coisas poderiam ter causado aquilo, mas a raiz do problema foi o fato de Satanás estar por trás de toda doença e enfermidade. E quando Jesus operou as obras de Deus, o homem pôde ver. Então a obra de Deus era cura, a obra da doença e enfermidade era uma obra do maligno. Eu quero que você saiba, Deus não envia doença para te aperfeiçoar. Ele envia a palavra dele para te aperfeiçoar. Ele enviou a palavra para te trazer cura. Ele enviou sua palavra e os curou, e isso funcionou graças a Deus.
Ele já fez tudo o que tinha que fazer, não vai fazer mais nada. É isso, está feito, aleluia. Não é uma boa notícia? Aleluia. Bem, glória a Deus, nosso tempo acabou aqui, infelizmente. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.